Eu estava aqui adorando o Senhor, escute isso, igreja, e dizendo: Senhor, quão precioso é podermos proclamar essas verdades, porque isso, de repente nós estamos cantando, eu já conheço essa canção, Tu és digno de tudo, ou as outras duas canções anteriores, de repente a nossa alma diz: eu já conheço, mas o que o Senhor quer de mim e de você é que nós expressemos a partir dos nossos corações essas verdades, dizer que Ele é digno de toda adoração, dizer que eu e você estamos aqui, como disse o Favinho aqui na abertura, vencemos as nossas lutas da alma, os nossos desejos da nossa alma, e viemos aqui à mesa do Senhor. Aliás, diga para quem está ao seu lado, dê um abraço a quem está ao seu lado, diga: parabéns por você ter vencido e vindo para a casa de Deus. Você é uma bênção, você é uma bênção. Isso, se puder dar um abraço, dê um abraço. Queridos, isso é tão precioso, é tão precioso. Aleluia. Veja como nós nos alegramos. O ímpio precisa encher a cara para poder extravasar, para poder se alegrar, para poder deixar seu coração alegre. Nós é só dar um abraço uns nos outros, já ficamos cheios de alegria. Essa é a casa do papai. Esse é o desejo pelo qual o Senhor tem estabelecido a sua igreja na terra. E nós orávamos há pouco com gratidão, dizendo: Senhor, muito obrigado por essa porção que o Senhor tem estabelecido aqui na rua Genuíno Piacentini 415. Obrigado, Senhor. Então nós temos que ter, queridos, esse coração de gratidão, porque quando eu tenho um coração cheio de gratidão, eu estou disposto a dizer: papai, o que eu preciso fazer? E quando eu estou disposto a obedecer ao Pai, os meus ouvidos são destapados. Quantos aqui já ouviram falar, alguém dizendo: eu ouvi Deus falando? Na maioria das vezes nós não ouvimos a voz audível de Deus, mas o nosso coração se incendeia. Deixa eu falar algo assim bem rapidinho, para vocês entenderem. Eu saí de casa um dia desse, não lembro se foi quinta ou terça-feira, mas parece que foi na quinta-feira. Desci ao centro para fazer algumas coisas e passei por um senhor que tinha uma barraquinha vendendo caldo de cana e pastéis, algumas quadras ali de casa. E me tocou o coração assim, tantas pessoas desocupadas, e alguns num empreendedorismo tão simplista, mas trazendo sustento para sua casa. E aí o Senhor falou bem forte ao meu coração: veja que precioso é, por que você não abençoa essa pessoa? Mas eu já passei. Aí quando eu voltei, dá bem numa quadra, assim, uma bifurcação, olhei de novo, aí não me detive. Cheguei lá e pedi para ele um copo, só por um quebra-gelo, pedi para ele um copo de caldo de cana. E ele me serviu, e aí eu peguei uma cédula pomposa e entreguei para ele. Ele se bateu para dar o troco, eu falei: calma, não precisa você se mexer. Ele: por quê? Porque o Senhor, quando eu passei aqui, ele disse: passe e abençoe esse senhor. Ele falou: glória a Deus, obrigado pela preferência, agora deixa eu te dar o troco. Eu falei: você não entendeu, o Senhor pediu para eu te abençoar. Queridos, isso é ouvir a voz de Deus. Então, quando você ouve a voz de Deus e diz, o Senhor dizendo de uma forma tão simplista: ei, não seja folgado, vá para a casa de Deus, não procure outra coisa para fazer, tão mais importante do que seja estar com os irmãos, desfrutando desse tempo de relacionamentos. Queridos, nós temos uma vez na semana para vir por enquanto, porque essa casa vai se encher tanto de gente que nós vamos ter vários cultos na semana. Quando nós entregamos uma oferta ao profeta, e o Senhor sempre nos leva a fazer isso, Ele não veio para cobrar custos, porque toda a logística dele
a forma com que ele se conduz aqui, já cobre todos os custos dele e sobra, é o que ele fala. Mas o Senhor diz, dá uma oferta, dê uma oferta para o profeta. E aí ele orou por nós, dizendo, eu sinto de Deus, de liberar uma profecia de um tempo tão breve, de 500 pessoas agregando-se a esse ministério. De repente a nossa alma diz, quanto tempo nós estamos? Nós começamos em 2020 e nós ainda estamos com esse número de pessoas. Agora ele fala em 500 pessoas. Queridos, eu tenho um hábito de tudo que eu recebo, primeiro eu guardo no meu coração e espero o tempo de Deus. E quando a coisa é para ser boa e agradável aos olhos de Deus, eu sei que vem depressa. E logo nós teremos essa casa cheia e nós haveremos de ter vários cultos. Por enquanto, desfrute dessas 19 horas aos domingos, mas haverão outros cultos pela frente. Amém, amados? Deixa eu já, aproveitando esse ensejo, dizer que na quinta-feira agora, na sexta-feira, aliás, agora, nós começamos o seminário de casais e de famílias. Vem essa família de pastores, o Marlon e a Michele e mais o Mateus, vem aqui para nos abençoar. Queridos, de repente você sempre come uma alcatra, você come um contrafilé aqui, e alguém vem com uma costelinha com barbecue servir e você vai rejeitar. De que jeito? Alguém vem com um tempero diferenciado, talvez ele vá falar todas as coisas, ou talvez é menos do que você tenha ouvido, mas traz um tempero diferenciado, que vai trazer uma ativação no meio das famílias, que vai trazer uma ativação no casal, e vai nos preparar para nós termos um depósito maior e ativado nesses dias, para nós abençoarmos a outros. Então, se você não fez a tua inscrição, por gentileza, faça isso. Aliás, eu tinha esquecido. Toma aqui, Simone, pega, tem a minha inscrição e de um outro abençoado. Já é profético isso. Glória a Deus. A minha e de um outro casal, que depois eu te falo o que me entregou para eu fazer isso. Já fez? Oh, glória! Então, queridos, se você ainda não fez, aproveite. 80 pilas, diga oitentinha, para você sair daqui, dar umas voltas na cidade, o teu carro já vai pedir mais do que oitentinha. Então é só um valor para nós podermos dar uma oferta agradável a eles, porque esse é o trabalho deles, abençoar as famílias, e nós queremos abençoá-los. Amém, amados? Então não saia sem fazer a tua inscrição, porque já é a semana que vem, a menos que você queira dizer, não, mas eu quero mandar um Pix só a partir de segunda-feira, então fique à vontade para fazer isso. Outra coisa, na outra semana, a saber, fora essa semana que vem, fora o dia 20, no dia 28, nós teremos o treinamento da Juad. Para que é o treinamento da Juad? É para nós prepararmos essa geração que está vindo de juniores e adolescentes. Quem vai preparar essa geração? Nós, os adultos. Aqueles que querem pôr a mão na massa, aqueles que querem pagar o preço para deixar um legado, aqueles que querem chegar diante do Todo-Poderoso, do Senhor, e o Senhor dizer, muito bem, servo bom e fiel, muito bem, serva boa e fiel, porque você cumpriu o chamado, você ajudou, você edificou, você fortaleceu essa geração, porquanto há um remanescente que não se perdeu, por tua causa, porque você investiu nessa área. Tem um investimento sim, queridos, como nós colocamos no grupo, para algumas pessoas que desafiamos, aqueles que não tiverem condições de arcar com o custo, porque tem um custo, que nós, tudo que é colocado de valor ali é repassado para eles. Vem o pessoal lá de Andradina, São Paulo, lá perto de Presidente Prudente, vão viajar a noite toda para chegar aqui no sábado de madrugada, e aí vem 2 casais de Palmas. Então eles têm uma despesa grande,
E em razão disso tem esse custo, tem todo o material que eles vão disponibilizar também. Então, assim, nós precisamos entender a necessidade de investirmos nessa geração, prepararmos essa geração que será a geração que virá à volta do Senhor. Amém, queridos? Como estará a noiva preparada nesses dias? Depende do meu e do teu esforço. Aleluia. Quero que você... Oi? As criancinhas, eu fui me embalando aqui, já ia entrar na palavra, e é assim mesmo. Culpa de quem? Dessas pessoas que estão orando, desses amados. Pode vir, criancinhas, né, Nair? Culpa deles, dizendo: Senhor, incendeia o pastor, ponha fogo nele, Senhor, sapeca ele, Senhor. O que falta ainda é queimar, porque o fogo, queridos, ele tem algumas características. Uma delas é manifestar a glória de Deus, vir com um batismo de fogo, e a outra é promover uma purificação, queimar as coisas que não prestam. E nesses dias eu tenho sentido o fogo do Senhor, desde os meus pés até a cabeça, queimando tudo que não presta. E a esposa é a primeira que diz: uhul! Glória a Deus. Estenda as mãos para cá, vamos orar por esses amadinhos tão especiais. Hoje veio num número um pouco mais reduzido, mas vieram os melhores, os bons, né? Porque os melhores ficaram em casa. Pai, nós te louvamos pela vida de cada uma dessas crianças. Rogamos o nome de Jesus, que o Senhor abra o entendimento delas, Senhor. Pai, que elas se tornem como aquelas que se depararam com o Senhor ali no caminho de Emaús e percebam a tua preciosa graça, os fortalecendo e os abençoando em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tem alguém nos visitando hoje? Faz assim com a sua mão. Fica em pé para a igreja conhecê-la, é sempre assim. Um aplauso ao Senhor pela vida dela. Seja muito bem-vinda. Sandra, tem mais alguém? Não vou falar que tem gente de Itapejara, porque pediu para eu não falar, glória a Deus, então vamos lá. Eu quero que você acompanhe a leitura da palavra de Deus aqui na tela. Hoje é um dia especial, como também o Favinho falou, do aniversário da morte de Jesus. No aniversário de morte é meio interessante, né? Mas é o dia que nós fazemos menção, memória, à obra do Senhor. Se tem tudo para nós falarmos aqui, se tem algo que você deve guardar no teu coração, é você ter essa gratidão pelo que o Senhor permitiu que você esteja aqui, que você sinta-se retirado de um lugar de perdição e sendo conduzido para o lugar da comunhão, o lugar do relacionamento, o lugar onde as portas da glória, onde os portais dos céus estão abertos para nós acessarmos. Não há nenhum impedimento, não precisamos de nenhum ritual para entrarmos na casa do Pai. É igual a igreja aqui, você não precisa fazer nenhum ritual, nem para sair de casa, nem para chegar aqui às portas. Você entra e sente-se bem à vontade. É evidente que nós precisamos de reverência, é evidente que o temor precisa estar nos nossos corações, porque senão nós perdemos o foco, e estar diante do Senhor requer isso, requer um comportamento em santidade. Amém, queridos? Nossa, um amém que me ajudou, que tá louco. Amém, amados? Amém. É que eu fui muito assustador, né? Então tá bom, prometo que vou ser mais leve. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao 10º, aliás, é o 11º. Que diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor, diga o dia do Senhor. O dia do Senhor vem como um ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto. Aqui está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão.
Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Existem algumas linhas ou alguns pastores que não gostam de entrar muito nessa linha escatológica. E eu não vou ser por demais escatológico nessa noite. Mas eu quero dizer que, pautar que existe sim algumas visões dispensacionalistas, outras pré-tribulacionistas, outras pós-tribulacionistas. E eu quero lhes dizer, queridos, que isso não tem valor nenhum. O valor que tem para nós é se nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, se nós estamos em comunhão com o Filho, se nós nos alegramos em estar na casa do Papai, se no dia a dia, se durante todos os momentos é prioridade ouvirmos a Deus e sermos conduzidos por Ele. Queridos, isso é que tem valor para nós. Porém, eu quero dizer aqui que Paulo começa dizendo, falando aos irmãos, dizendo, olha, falar sobre essas coisas para vocês é um tanto quanto elementar, porque vocês já sabem a respeito disso. Mas dado a necessidade de sempre lembrar, ele acaba discorrendo durante esses demais versículos pela frente, a saber, esses 11 versículos. E quando eu estava pensando a respeito do que ministrar hoje, nesse dia de ceia, o Senhor me fez lembrar da necessidade da conexão com Ele. Diga, conexão com o Senhor. O Senhor me fez lembrar isso, porque, amados, muitas vezes nós nos enchemos do saber, muitas vezes nós acessamos muitas coisas que acabam mais ocupando espaço do que nos levar para a vida prática. E o que o Senhor requer de nós nesses dias é uma vida que esteja em linha com a sua vontade, para que quando Ele vier buscar a igreja, aqui enquanto nessa passagem fala que não existe uma data específica, mas nós estejamos preparados. Se Ele virá hoje à noite, amanhã, ou daqui 50 anos, não importa, o nosso coração precisa estar preparado. Como eu costumo dizer, todos os santos que já partiram dessa terra, a saber, a minha mãe, a mãe da Nair, e muitos outros aqui, outras pessoas, o pai da Lu, todos eles, esses que morreram no Senhor, já se encontraram com Jesus. Mas eu e você precisamos ter o nosso coração preparados para esse dia. Independentemente se nós vamos voltar nessas visões ou pensar a respeito dessas visões, dessas teologias que eu acabei de falar, tem os preteristas que dizem que muitas coisas já aconteceram ali nos anos 70, no ano 70, após a morte de Jesus, com a destruição de Jerusalém. Esses são os preteristas parciais ou totais. Mas nada disso, volto a dizer, tem valor se nós não tivermos com os nossos corações preparados em santidades.
desejosos, sedentos pelo Senhor. Eu quero dizer que eu e você continuamos no nosso cotidiano, fazendo as coisas no âmbito natural. Nós continuamos acessando as coisas que se fazem necessário para a nossa sobrevivência. Mas não podemos esquecer da nossa conexão com o Senhor. Por isso ele começa dizendo aqui que, pois vós estáis inteirados, diga, eu estou devidamente inteirado a respeito da necessidade, diga, da minha conexão com o Rei Jesus. Isso, queridos, eu preciso ter esse entendimento. Por quê? Porque aquele que tem seus muitos valores, o seu capital para cuidar, ele corre o risco de ter o seu coração sequestrado para esse lugar. Aquele que vive em meio às necessidades, às vezes até à beira da miséria, também pode sequestrar o seu coração para esse lugar e se deslocar, e deixar de estar inteirado acerca da vinda do Senhor. Porque o Senhor diz aqui que a sua vinda, o dia do Senhor, ou melhor, o dia do Senhor, se dará como a visita de um ladrão. Ora, se o ladrão desejar entrar na sua casa, ele não vai mandar um recado, ele não vai te acessar no WhatsApp, ele não vai colocar um post no Facebook dizendo, eu vou lá na casa do Sérgio, vou fazer uma visita lá, pegar algumas coisas, vou lá na casa do Merari. Não, ele vai sem avisar, ele vai pegar os distraídos, os alienados, aqueles que estão um tanto quanto que desconectados, aqueles que não se importam se foi dormir, a casa ficou fechada ou aberta, ou se a basculante do banheiro está trancada ou não. Esse é possível que o ladrão passe um dia e acabe marcando, mirando a sua casa. Assim o dia do Senhor acontecerá, se nós não vigiarmos, se nós não estivermos preparados, porque ele diz que no versículo 3, haverá um tempo em que nós nos depararemos com a notícia, ou com o anúncio, ou com a fake news, dizendo que há paz, que há segurança. Isso são coisas que são feitas exatamente para pegar os distraídos. Porque a Bíblia diz que, em questão disso, de repente virá uma repentina destruição. Por quê, queridos? Porque nós não fomos preparados para ser consumidos nesse século ou nessa era. Nós fomos preparados para viver a eternidade com o nosso papai. Então, se você não usufrui desse sentimento, você não acessa esse sentimento, essa noite eu quero provocar você para sair daqui e entender que os teus sonhos precisam ser levados avante, que os teus projetos precisam serem desenvolvidos, que a tua formação acadêmica precisa ser concluída, mas nada disso pode deslocar você da eternidade, porque senão você acaba sendo consumido com as coisas dessa terra. Nós precisamos entender que fomos tirados do mundo de perdição e você foi colocado nesse lugar de bênção, onde o Senhor quer direcionar você. Então, amados, a Bíblia diz aqui, haverá uma repentina destruição, como dores de parto, como vem como dores de parto, e a que está para dar à luz, de nenhum modo escaparão. Quem são esses que de nenhum modo escaparão? São aqueles que estão invertendo a verdade por mentira, e fazendo da mentira a verdade. Quando nós olhamos para o Salmo 115, nós vemos lá uma descrição a respeito de uma adoração por coisas feitas por mãos humanas. Porém, se eu atraio um contingente de pessoas que deslocam eles para o Senhor, eu estou criando ídolos que farão com que os olhos deles fiquem presos nisso.
Esse tempo de seminário que nós vamos ter é algo para trazer um despertamento de como eu vou conduzir o meu casamento, de como eu vou conduzir a vida dos meus filhos, de como eu vou conduzir os meus negócios diante do Senhor, de como eu vou conduzir a minha vida diante das circunstâncias contrárias e adversas e diante das situações favoráveis. Esse seminário vem com esse propósito, de que nós tenhamos esse despertamento. Porque, amados, aqui no Salmo 115, versículo 8, se ele puder pôr lá, eu tenho aqui no meu celular descrito, diz assim: torne-se semelhante a eles os que fazem e todos que neles confiam. Aqui está falando certamente de imagens feitas por mãos humanas, que levam as pessoas a colocarem seus corações nessas estátuas mudas que não falam, não enxergam, não sentem e precisam serem deslocadas de um lado para outro. Então quem é que manda? Quem é que manda é quem desloca, e não quem é levado. Assim tem coisas que nós fazemos nas nossas casas, nos nossos relacionamentos, na nossa maneira de levar as nossas vidas, que atrai pessoas para esse lugar. E aí a Bíblia diz que também nesse quesito se torne igual. E esses que processam dessa forma, e aliás, os que são atraídos para esses, e esses que se processam também dessa forma. Versículo 4, e isso para mim é apaixonante. Diz assim, versículo 4 do capítulo 5, desculpe aqui do trecho que eu estou lendo. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Eu vou repetir de novo. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Queridos, isso é precioso ouvir de Deus. É precioso ouvir do Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, escrevendo para os Tessalonicenses e nesses dias escrevendo para Fulve. É por demais precioso dizer: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia venha como um ladrão e vos pegue de surpresa. Por quê? Porque eu me deleito no Senhor, porque eu venço as minhas lutas e as minhas dificuldades e vou para a casa de Deus, porque as amarguras, as amarras, as cadeias não me prendem, porque eu sou livre no Senhor. Então esse dia, como ladrão, não me apanha, porque eu estou com os olhos abertos, eu uso do colírio do Senhor e não só as coisas dessa terra. Eu não estou fascinado com as coisas dessa terra, eu estou conectado com o Senhor. Porquanto vós, versículo 5, porquanto vós todos sois filhos da luz. Diga amém a isso, queridos. E filhos do dia, nós não somos da noite e nem das trevas. Para que isso se torne verdade em nós, para que se torne consolidado em nós, essa palavra dita pelo apóstolo Paulo, nós temos que entender que existem conexões bíblicas, que nós precisamos responder a elas. E uma delas está em 1 João 1,7, que diz: se porém andarmos na luz, veja que ele diz, versículo 5, portanto vós todos sois filhos da luz. 1 João 1,7, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que ele está dizendo com isso? Que não tem como nós nos acharmos filhos da luz, não tem como nós nos acharmos purificados de todo o pecado, se nós recusarmos ter comunhão uns com os outros. Como eu costumo dizer, é difícil eu acessar a todos, até mesmo porque não temos tempo para isso, mas eu não posso rejeitar absolutamente ninguém, porque a priori, queridos, todos nós temos as nossas deficiências, as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Todos nós somos imperfeitos. Nós temos que olhar para os irmãos, para as irmãs,
e perceber o que tem de melhor nela e nos movermos por isso. Quando você enxergar um defeito ou alguém comentar acerca de um defeito de um irmão seu, de uma irmã, ouça por um lado e permita que saia rápido por outro. E lembre das preciosidades que aquela pessoa tem. Até mesmo porque se ela está aqui, é porque ela está na postura de filha ou filho do Senhor. E isso já é bastante o suficiente para eu me alegrar e ter comunhão com essa pessoa. Porque, querido, se eu for procurar as pessoas perfeitas, aquelas que eu só dou ouvidos para elas porque elas são perfeitas, eu vou ser o primeiro a ser retirado desse ambiente por causa das minhas imperfeições, por causa das minhas mazelas. Entende, amados? Então eu preciso olhar com o olhar de Cristo, e o Senhor olha para nós e diz: vós sois filhos da luz, porque Ele é a luz. Então Ele se projeta sobre nós e diz: eu estendo o meu manto de glória sobre vocês e os recolho no meu tabernáculo e digo: vocês são meus filhos amados. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Aleluia. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos, sejamos sóbrios. Ou seja, queridos, existe muitas coisas que tentam nos levar para o comodismo, para nos acomodarmos. Existem muitas coisas que intentam fazer com que os nossos pés resvalem. Existem muitas coisas que possibilitam que vacilemos. Existem, com isso eu quero dizer, que há uma orquestração das trevas, numa magnitude tal, que é maior do que pessoas procurando nos abençoar. Quantas pessoas passaram por você essa semana e disseram: eu estou ligando para você, ou estou te mandando uma mensagem, não aquelas mensagens copiadas, aquelas não valem, mas uma escrita por ela mesma, dizendo: eu estou escrevendo para dizer para você quão precioso você é uma bênção, você e a tua casa são pessoas preciosas. Quantos fazem isso? Ou você lembra de ter feito isso para alguém essa semana? Porém, queridos, quantos ataques você teve essa semana? Quantas tentativas de te levar para os lugares errados? Quantas tentativas de tirar você do lugar da bênção? Nós tivemos o tempo do jantar dos homens, e eu não estou com isso jogando pedra em quem não foi. Por gentileza, eu sei que tem pessoas que não puderam efetivamente. Mas assim, queridos, é um tempo gostoso, é um tempo precioso. Nós fazíamos, acho que, ou 60 ou 90 dias, 60 dias que não fizemos o mês passado, aliás. Mas assim, eu tenho certeza que várias coisas concorreram para alguns não estarem. Mas é precioso esse momento. Então nós temos que vencer essas dificuldades, porque onde a luz está, onde a manifestação de Deus está, eu tenho que me sentir atraído para aquele lugar. É como um ímã que me puxa, o ímã da glória de Deus tem que puxar os filhos de Deus. E nós temos que correr para esse lugar, fazer um esforço. Aqui na nossa região diz tirar os coatis das costas, né? Se livrar do peso das costas. Biblicamente diz que a unção despedaça o jugo, mas as nossas iniciativas despedaçam os coatis das nossas costas e nos levam para esses lugares de bênção. Amém, queridos? Obrigado, Fabinho, pelo amém. Versículo 7. Ora, os que dormem, diga os que dormem. Queridos, os que dormem de noite. Mas isso é tão elementar, pastor. Claro que dorme de noite. Mas, queridos, vocês sabem que existem pessoas dormindo durante o dia? E não aquelas que estão na vertical.
Vertical não, horizontal. Não aquelas que estão na horizontal. Pessoas andando, dormindo. Pessoas andando em trevas. É como que a Bíblia diz, mortos-vivos, sepulcros caiados. Então nós somos chamados nesses dias para acordarmos, para entender que as trevas, a noite, ela existe sim para nós sairmos daqui a pouco, irmos para as nossas casas e descansarmos e repousarmos. Mas a noite, ela não deve se processar durante o dia nas nossas vidas. As trevas, elas não devem encontrar espaço na nossa alma, porque senão elas nos tiram da casa de Deus. Quantos jovens declinando de andar com Deus? É verdade que essa fase, essa estação da vida, é uma estação dificultosa. A criança, ela é como aquela que quer estar junto com os pais, quer estar na casa, ela sente-se segura em casa. Mas quando vai chegando a adolescência, ela vai sendo influenciada por outras crianças, e daqui a pouco as muitas coisas desse mundo, a saber as redes sociais, começam a tirá-las da casa. E quando vai caminhando para a idade ou para a estação da juventude, aí são as coisas do mundo que quer tirá-la da casa de Deus. Muito mais do que a casa dos pais. Quando tira da casa de Deus é porque na casa dos pais já não se encontra. E quando aparece está só de corpo presente, ou só para comer o pão que a mãe fez, ou o guisado que a mãe preparou, ou o churrasco que o pai fez, mas a sua alma está longe. É ou não é verdade? Por isso nós precisamos acordar nesses dias, nós que somos da luz, diga nós que somos da luz. Precisamos viver a luz do dia sem com que as trevas achem espaço nas nossas vidas. O Senhor disse que Ele é o sol da justiça, não só esse astro que traz luminosidade sobre a terra, mas a luz, a resplandecência da glória, ela tem que invadir do alto da nossa cabeça até os pés e nos manter em santidade, nos conduzir em santidade. Quer seja no nosso trabalho, em casa, nos nossos relacionamentos matrimoniais, relacionamentos entre pais e filhos e pais, onde quer que andemos, a glória de Deus tem que nos acompanhar. Amém, amados? Não sermos fascinados nem encantados com esse mundo. Versículo 8, nós porém que somos do dia, oh glória, olha ele firmando de novo, diga nós. Somos do dia. Diga para quem está ao seu lado, diga abençoado, nós somos do dia. Não durma, acorde abençoado. Então ele diz, nós que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Ou seja, o contrário de sobriedade, queridos, é embriaguez. Mas eu não estou falando aqui da embriaguez do destilado, ou destilado daquele lado. Eu estou falando da embriaguez desse mundo, da fascinação das coisas que se apresentam aos nossos olhos. Aquilo que tira as pessoas da casa de Deus, de vir prestar um culto ao Senhor. Clubes fazem isso. Visitas fazem isso, parentes fazem isso. Parente é uma bênção, né? Mas quando ele vem me tirar da casa do Senhor, ele já é de meia bênção para baixo. Na nossa conversão, veja como o inimigo é estratégico. Nós nos convertemos, aliás, a palavra convertemos não é boa. Nós entregamos-nos para Jesus, nascemos de novo, sentimos sede de estar com os irmãos. Isso lá nos idos de 1987. E aí, toda vez que nós nos preparávamos para ir no culto, chegava a visita. Talvez isso aconteça com você. E geralmente eram pessoas bem amadas nossas, conhecidas, que queriam passar um tempo conosco. Elas não estavam nos enganando, mas estavam sendo usadas para nos tirar do momento da bênção.
Até que alguém nos orientou dizendo: querido, faz assim, 2 coisas você deve fazer. A primeira delas, quando as pessoas chegarem, um de vocês diz: enquanto a Helenice dá atenção para eles, eu vou me fatiar, vou me lavar, né? Que na região diz me lavar. Eu vou tomar banho para eu ir para o culto. Mas ela vai ficar dando atenção. Então eles começam a se coçar e vão embora. E a segunda estratégia é: queridos, nós vamos nos preparando, mas gostaríamos muito que vocês fossem juntos. Nós temos aqui a Vera, que é uma delas que aconteceu isso. Onde que está a Vera? Cadê a Vera? Fica em pé, Vera. A Vera um dia foi nos visitar lá e caiu numa armadilha. Tinha um estudo bíblico, é ou não é, Vera? A melhor da vida. Dá um aplauso ao Senhor pela vida, Vera. A Vera chegou lá toda voandinho de trevinhas e tal, como nós também, né? E entrou lá em casa. E naquele dia, pela primeira vez, tinha um casal dando estudo bíblico para nós. E ela ficou ali, e não é que ela gostou. E está até hoje gostando da. E a irmãzinha dela está ali, está junto. Faz assim, Neuci. Ali, glória a Deus. Um aplauso pela vida da Neuci também. Agora, o que o Senhor quer falar para nós esses dias? E você, abençoado, o que vai fazer? Quando o meu espírito encontrar liberdade no teu coração, na projeção de luz, dizer: venha trazer uma adoração para o papai. O que você vai fazer? Fica a dica. Para você aí fica o desafio. Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39, diz assim, escute bem isso ou atente para o que está escrito. Mas o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amados, nós somos daqueles que avançam. Nós somos daqueles que ouvem a Deus. Glória a Deus pela vida do Serginho. Nós nem pensamos em fazer algo diferenciado, nem tínhamos pensado em fazer um evangelismo. Ainda estamos para preparar algumas coisas para visitar essa região, mas ele sentiu de Deus e foi lá para a praça com uma turma, todos despreparados, né, Serginho? Tomando mate, tocando, no tipo deles. Mas é isso que o Senhor quer de nós. Esse desejo de avançar, de conquistar, não de retroceder, porque aqueles que retrocedem, o Senhor diz, a minha alma não tem prazer nesses abençoados. Aliás, se é que são abençoados. A minha alma não tem prazer. Então seja daqueles que têm iniciativa, porque você está coberto da glória do Senhor. Então ele finaliza esse versículo dizendo que é para tomar o capacete da esperança. Por que, queridos, fala do capacete da salvação lá em Hebreus capítulo 6? Porque o capacete da salvação protege a nossa mente contra os dados inflamados das trevas, contra os recados das trevas, contra as fofocas, contra a maledicência. O que é maledicência? É uma fofoca assim mais rebuscada. Aquele que está orando, até entregando o irmão, dizendo, Senhor, abençoa esse irmão que é muito jaguara, que é muito sem vergonha. Está fazendo uma fofoca, uma maledicência. É mais ou menos nesse nível. Mas quando nós temos a nossa mente guardada pelo capacete da salvação, então os nossos pensamentos, diz a palavra, eles são como que algemados, eles são presos e levados cativos na presença do Senhor. Versículo está aqui em 2 Coríntios, ele vai pôr lá, 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosos em Deus para destruir fortalezas, anulando nós os sofismas.
e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, quando vierem os recados das trevas, quando vierem as dificuldades, o Espírito Santo diz: ei, sou eu que te conduzo, não é a tua alma. Você se entregou para mim, você nasceu de novo. Há um caminho de conversão, há um caminho de ensinamento, há um caminho para nós deixarmos o peso do pecado que tenazmente nos assedia e correr a proposta que nos está, ou a carreira que nos está proposta. Então o Espírito Santo vai falando aos nossos corações, e aí isso é caminho de conversão. E nós vamos caminhando para esse lugar. Versículo 9, ele diz: porque Deus não nos destinou para a ira. O que é a ira, queridos? A ira de Deus é contra esse sistema hoje maligno que tem trocado a verdade por mentira. A ira de Deus é contra esse sistema que tem tentado deturpar a família e tentar inverter quem é homem por mulher e mulher por homem. Esse sistema maligno que tem feito com que jovens e adolescentes não tenham perdido o temor a Deus e por causa disso não respeitam mais autoridades, não respeitam pais e mães. E aí fala da ira de Deus, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 1,18 falando da ira. Pois do céu é revelada a ira de Deus, diga a ira de Deus, contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, ou detém a verdade em troca da mentira. A ira de Deus vem. De repente nós olhamos para alguns quadros do nosso governo, da nossa nação, e ficamos incrédulos, porque parece que aquele que deveria receber uma punição imediata, não recebe. E aquele que é por demais bom, acaba sendo desarraigado da terra, ou sofre, como muitos de nós, dificuldades. Mas, queridos, por que isso fica à disposição de Deus e não na minha e da tua disposição? Porque a visão de Deus é longânima, a nossa é imediata. Nós queremos justiça de imediato. Nós já saímos cortando o pescoço de vários, porque, não, esse não presta, corta a cabeça fora. Esse não presta, só fica os bons. Aí, de repente, alguém vem atrás de nós dizer, esse não presta. Aí nem nós ficamos. Mas a ira de Deus tem certo que se esses não se converterem, eles terão a paga deles. O que nós temos que fazer? Nós temos que olhar para dentro de nós e perceber se em nós existe uma postura de julgamento. Se antes da ira de Deus se processar na vida daquele indivíduo, nós já estamos o matando com a nossa ira. E essas coisas, queridos, às vezes acontecem com as pessoas próximas de nós. Nós pronunciamos ou sentenciamos ou acabamos condenando algumas pessoas, nós queremos tomar o lugar de Deus. Mas o que o Senhor quer é que nós esperemos nele. Diga, a minha alma precisa esperar. Diga, no meu Deus, que é longânimo e misericordioso. Último versículo. Aliás, penúltimo. Vou ler do 9 em diante, porque para eu completar a ideia. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união
com Ele. Ora, se eu digo, como o versículo que nós vimos aqui em João 1,7, dizer que andamos na luz como Ele na luz está, e não mantemos comunhão com os irmãos, isso não é verdade. Então, o que o Senhor está dizendo aqui é que Ele quer que nós, quer durmamos no devido tempo, ou dormir no descanso eterno, ou viver nessa terra, nós devemos nos processar em comunhão com Ele. Por que você veio hoje? Uma das perguntas da responsável líder, diretora executiva e superintendente do louvor, foi: o que você veio fazer aqui nessa noite? Diga: eu vim para adorar o meu Deus. Então, se eu vim para prestar culto a Ele, queridos, eu tenho que estar na sobriedade. Nada pode me distrair, nada pode sequestrar a minha alma. Mas chega um momento em que nós vamos para casa, então nós vamos dormir. O sono do descanso da carne, não o descanso eterno. Espera um pouquinho, ainda não é a tua hora. Então você vai descansar. Quer você esteja caminhando durante o dia, quer você durma, isso deve se processar em comunhão com o Senhor, em parceria, em dependência, em conexão, tendo essa alegria, desfrutando desse prazer. Porque muitas pessoas não se achegam para o Senhor, porque o prazer delas está no mundo, nas coisas que o mundo oferece. Ora, quem tem condições de fazer as suas viagens, quem tem condições de ter o carro do ano, quem tem condições de ter uma casa, uma piscina nos fundos da casa, né, Jair? Quem tem condições de ir para a praia quando pode, queridos, desfrute disso. Viva isso, isso não é pecado. Pecado é você guardar teu dinheiro no banco e não aproveitar nada. Mas por outro lado, amados, isso não deve ser o que nos segura. Eu devo ir para o lado da piscina, eu devo ir para a praia, eu devo viajar para o Oriente Médio, eu devo viajar para a Europa, eu devo viajar para Mariópolis, né, Serginho? Eu devo viajar para Itapejara, eu devo viajar para certos lugares, mas desfrutar da companhia, da união do Todo-Poderoso, do Senhor da Glória. Compreende isso? É eu sair de casa glorificando a Deus. Não é aquela oração interesseira. O que é uma oração interesseira e, para não dizer, feiticeira? É: Senhor, me guarde quando eu estiver viajando, me abençoe. Só falta dizer: Senhor, eu te ordeno que o Senhor faça isso. Não, queridos, é entrar no carro e dizer: papai, que privilégio eu poder me deslocar de um lado para outro, viver num país que não está debaixo, ainda pelo menos, e não vai estar no nome de Jesus, de um governo terrível que monitore a minha saída, que monitore a minha vida. Mas ter essa alegria, dizer: eu vou em tal lugar, eu posso contar com a companhia, a presença do papai aqui junto. Amados, falar com o papai, desfrutar da presença dele, ir para o trabalho e dizer: Senhor, muito obrigado. Eu estou enfrentando um sol terrível, né, Augusto? Na construção, mas obrigado, Senhor, porque era para ser um italiano e o Senhor está me bronzeando com esse sol maravilhoso. E assim, queridos, desfrutar desse momento de alegria. Romanos 6, 10 e 11 diz assim: pois quanto a ter morrido de uma vez por todas, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ou seja, mortos para essas tentações, mortos para toda essa situação que intenta me enredar,
mortos para os desejos da carne, mortos para as fascinações dessa terra, mortos para tudo isso que Ele tem descrito aqui na sua palavra, e vivermos para Ele. Então Ele conclui dizendo: consolai-vos, pois uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então o apóstolo Paulo encerra essa ideia dizendo: a respeito dessas coisas, não tem nem necessidade que eu vos fale, mas convém que eu discorra sobre esse assunto de forma demorada. E no final ele diz ainda: continue ajudando um ao outro de forma recíproca, como vocês estão fazendo. Então eu sou grato a Deus como pastor nessa igreja, porque eu estou diante de um rebanho que se amam. Diga para quem está do seu lado: ei, se você precisar de mim, eu te amo, abençoado. Você pode contar comigo. Por que tudo isso foi ministrado, amados? Por que tudo isso foi ministrado? Para preparar você para a mesa, para preparar você para a ceia. Quando eu recebi Jesus, eu estava envolto em pecados. Dá para se dizer que eu estava todo sujo. Mas o sangue do Cordeiro me lavou, me purificou. Amém, amados? Isso aconteceu com você também. Então eu me tornei apto para chegar à mesa. Hoje eu não estou falando sobre nós tomarmos um banho, nos prepararmos, nos performarmos para chegar à mesa. Eu estou falando sobre ter consciência do que nós estamos fazendo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois tome a ceia. O que é examinar-se a si mesmo? É fazer um exame de consciência se tudo o que foi falado tem a ver com a minha vida, se eu estou em linha com tudo o que eu ouvi. Ah, mas pastor, tem coisas que eu ainda preciso acertar. Mas se você tem o desejo, se você tem clamado ao Senhor, se o teu coração tem se colocado na presença de Deus, e você tem dito para o Pai: Senhor, tem uma área que eu estou lutando ainda, e você está disposto a vencer, você é convidado a chegar à mesa. Você é desses que se permitiu dizer: Senhor, eu nasci de novo. Agora eu estou num processo de conversão. Porque, amados, se nós esperarmos, todos nós estarmos devidamente preparados, ninguém chega à mesa. Então é só pela misericórdia e a bondade do Senhor que nós podemos desfrutar desse momento de ceia. Amém, queridos? Quero chamar as pessoas que vão servir para trazer aqui, nós vamos orar. Enquanto isso, eu quero te convidar a pensar acerca dessas coisas, a vinda do Senhor. Ei, como está a sua casa? Como está o seu coração? Ele está devidamente fechado para as coisas do mundo? Quando eu fecho o meu coração para as coisas do mundo, eu permito que haja uma abertura para os céus, para que o Senhor tenha acesso. Quando o meu coração está aberto para as coisas dessa terra, ou eu sou consumido pelas coisas dessa terra, então eu estou fazendo um convite para que o ladrão entre e banqueteie. Mas não é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que nós andemos de dia. Diga: eu sou do dia. Diga: eu sou da luz. Amém, queridos? Pai, eu quero te louvar pela mesa estendida aqui para nós fazermos memória da obra que o Senhor realizou na cruz
em nosso favor. A minha oração, meu Deus, é para que cada palavra liberada nessa noite encontre espaço nos nossos corações, a ponto de fazer a obra que ainda precisa, de nos ativar e nos conduzir, nos impelir para os lugares onde o Senhor deseja se manifestar. Eu clamo, Pai, no nome de Jesus, que ao tomarmos do cálice, ao comermos do pão, venha à nossa memória a obra que o Senhor realizou na cruz em nosso favor. Que não seja só um ritual ou só uma liturgia, mas que esse momento seja o momento mais sublime de quando nós nos reunimos. Que seja o momento mais precioso quando chegamos à mesa e o papai se coloca à disposição, como aquele que diz: ao invés de me alimentar, eu vou dar para que os filhos se alimentem. Como aquele pai, aquela mãe, que dá dos seus últimos recursos para não ver os seus filhos passar fome, mas eles mesmos se privam de comer. Assim, o Senhor se privou do seu filho e entregou para que nós tivéssemos vida e nos alimentássemos dele. Porquanto na medida que comemos o pão, nós estamos declarando que nos alimentamos do Senhor. Quando tomamos do cálice, estamos reconhecendo o lavar precioso do sangue do Cordeiro que nos deu vida, quando andávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Por isso, Pai, nós declaramos a bênção sobre esses elementos, a purificação sobre esses elementos no âmbito natural, para que aquilo que precisa ser processado no Espírito aconteça nessa noite, na vida de cada um daqueles que tomarão da ceia do Senhor, em nome de Jesus. Saia do seu lugar, venha pegar do cálice e do pão. Tu és digno de tudo. Aquele que é digno. Tu és digno de tudo. Amado Deus, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. a glória é dele. Tua é a glória. Obrigado, Senhor. Obrigado. Tu és digno de tudo. Digno, santo, digno. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite
Aleluia, glória a Deus. Quero que você tome com alguém ou com alguns irmãos, e eu quero sugerir que você possa proferir algumas palavras de encorajamento. Se eu fosse você, eu diria: me sinto confortável em tomar a ceia com alguém que é filho da luz, alguém que é filho do dia, alguém que é filho do Todo-Poderoso. Me sinto honrado em tomar a ceia com você, que é filho do Deus Altíssimo. Se eu fosse você, começava a falar essas palavras para quem está próximo de você. E aí coma do pão, tome do cálice, nessa alegria, porque Ele é digno de tudo. Ele é digno de tudo.